Enfim, pessoal, vamos aqui para nossa primeira aula de física propriamente, né? Que a gente vai estudar agora mecânica, tudo bem? Antes da gente começar com mecânica, a parte cinemática, que é o começo, né? Acho que em toda escola, acho que em todo material a gente começa pela cinemática, depois parte dinâmica e assim por diante. Antes de começar a mecânica propriamente, eu acho válido a gente estabelecer alguns princípios, estabelecer alguns fundamentos que a gente vai usar durante o nosso estudo, ok? A gente divide a física em 2 grandes áreas. Então a gente imagina que a gente tem a física aqui, a gente vai dividir a física em física clássica e física moderna. A física moderna vai estudar basicamente coisas muito pequenas ou coisas muito rápidas, que se aproximam da velocidade da luz. Tudo bem? Então vai usar o princípio, por exemplo, da relatividade de Einstein, ok? A ensino médio a gente utiliza muito mais, a gente estuda praticamente totalmente a física clássica, que vai ser a física até mais ou menos antes de Albert Einstein, tudo bem? E dentro da física clássica, a gente divide em 5 seções. Mecânica, que vai estudar basicamente força e movimento, tudo bem? A gente estuda termologia, que vai estudar termodinâmica, calor, temperatura, vai construir todas essas ideias. Ondulatório, que o nome já diz, eh, vai estudar as ondas. A gente tem aqui, ó, também, ótica, que vai estudar pra gente espelhos, refração e reflexão de uma luz, por exemplo, como a gente forma uma lente. E o último tópico, a gente vai falar de elétrica, que vai estudar pra gente, corrente elétrica, atração entre cargas, enfim, tudo isso. Muita gente acha que tem que estudar primeiro só mecânica, depois só termologia, depois só elétrica. Não, eu recomendo para vocês, uma dica minha, vai alternando que frente você vai ver. Vê um pouquinho de mecânica, pega umas ideias de mecânica, aí vê um pouquinho de elétrica, um pouquinho de temperatura. Esse é o modo que a gente vai ir gravando nossas aulas, vai montando nossas aulas. A gente não vai montar tudo de mecânica, depois tudo de elétrica, porque a gente não acha que é a melhor forma de aprender. Acho que a melhor forma de você entender, de você relacionar os conceitos, é você estudando diferentes áreas, tudo bem, e você vai conseguindo entender, tipo, mecânica a gente vê energia aqui, energia potencial, aí em aí em termologia a gente vai estudar o calor, e daí aí você vai fazendo as relações, tudo bem? Porque a física é todo um conjunto, a mecânica vai interferir na termologia, que vai interferir na elétrica e assim por diante, tudo bem? Mas enfim, vamos começar agora os nossos princípios da mecânica. A gente vai definir algumas ideias antes da gente começar propriamente a matéria. Então, considerem isso aqui tipo uma aula zero, uma aula de revisão para a gente entender melhor algumas ideias. Então, vamos lá. Bem, nossa primeira questão aqui de mecânica, gostaria de definir para vocês o que é velocidade. Lógico, quem veio do ensino médio já vai ter um instinto de falar: ah, velocidade vai ser ΔS por ΔT, tudo bem? E o que seria esse ΔS por ΔT? Vai falar posição final menos inicial sobre tempo final menos tempo inicial. E lógico, a gente aprende dessa forma, a gente decora dessa forma. Mas quem de fato entende o que é velocidade? Como é que a gente. Aí eu desenhei aqui 2 personagenzinhos, um azul e um vermelho, para ficar mais didático. E eu coloquei eles aqui em formato de cubo num quadriculado, para a gente conseguir visualizar bem, tudo bem? Então vamos lá. Vamos supor que esse bloquinho azul aqui tem a velocidade 2. 2 o quê? A gente vai considerar aqui a unidade de blocos. Opa, perdão aqui. A gente vai considerar aqui, ó, blocos, blocos por segundo. Como assim? A gente vai entender já já. Lógico, em vez de blocos, você poderia considerar metros, centímetros, enfim. A gente vai trabalhar com a unidade de blocos por segundo, certo? Começou, só ajeitar aqui. Só ajeitando aqui, tudo bem, blocos por segundo. E vamos lá, a gente tem aqui num instante inicial, antes de começar o movimento, a gente tem aqui, 2 bloquinhos, um que vai estar com velocidade 2 e outro que está com velocidade 1. O que que vai acontecer? Vai passar aqui, ó, vamos lá, vai passar 1 segundo, ok? Vai passar 1 segundo e o bloquinho que estava aqui, o bloquinho que estava nessa posição aqui, vai andar 1, 2, tudo bem? Então vai andar 2 bloquinhos e vir pra cá.
ok? Então vamos lá, depois de um segundo, vamos lá, depois de um segundo, a gente tem que o bloquinho aqui saiu de uma posição daqui para cá. Ele saiu meio que 2 bloquinhos, certo? Seria, dependendo da interpretação, a gente pode considerar, até 3 bloquinhos, se a gente contar um, 2, 3. Mas enfim, vamos considerar aqui 2, ok? Ele vai ter deslocado 2 bloquinhos e tá no terceiro, certo? E aqui no de baixo a mesma ideia, ele vai ter deslocado um bloquinho, então vamos supor que ele tenha passado por esse e agora ele tá aqui, ok? Mesma coisa, depois de um segundo, aqui, ele saiu de uma posição para outra. É isso que é velocidade. O ΔS sobre ΔT, o que que é? É a variação de posição por tempo, ou seja, de um tempo para outro, sei lá, em um segundo, em um minuto, em uma hora, saiu de uma posição inicial para uma posição final. Saiu de uma posição zero para uma posição 2. Saiu de uma posição zero para uma posição um. Tudo bem? Mas isso tudo é o que a gente já tinha muito conhecimento. A gente sabe que, por exemplo, se a gente tiver um carro a 30 por hora, depois de uma hora ele se deslocou 30 km. Mas eu pergunto para vocês, qual é a velocidade que do bloquinho vermelho, tendo em vista a perspectiva do bloquinho azul? Como assim? Então se a gente tem o bloquinho azul aqui, e ele tá olhando para o vermelho, vamos supor aqui, ó, o bloquinho azul olhando para o vermelho tá do lado dele. Vai passar um segundo, o bloquinho azul vai olhar para o vermelho e vai perceber o quê? Que o vermelho não tá mais do lado dele. Para o bloquinho azul, o bloquinho vermelho se deslocou um para trás, tudo bem? Então é como se, na visão do bloquinho azul, aqui ó, vamos escrever isso daqui. Vamos lá. Na visão do bloquinho azul, a visão, a visão azul, o que que aconteceu? Antes estava a mesma distância aqui e agora tá uma velocidade de 1 para trás, tudo bem? Se passar mais um segundo aqui, se passar mais um segundo, o que que vai acontecer? A gente sabe que vai sair daqui, aqui e vai para cá, tudo bem? Vai para cá, opa, aqui, vai para cá, vamos supor que passou mais um segundo, e aqui a gente sabe que o bloquinho vai ir para cá, tudo bem? E vamos lá, vamos analisar as distâncias? Aqui a distância era, tipo, analisando só a distância, tipo, na perspectiva horizontal, tipo, na olhando só para a horizontal. A gente sabe que a distância é zero, aí depois a distância vai passar a ser um, depois a distância passa a ser 2. Então o que que acontece na visão do azul? Antes a distância era zero, depois passou um segundo, a distância é um, passou mais um segundo, a distância é 2. Percebe que a cada segundo a distância cresce um? Então é como se na perspectiva do azul, na visão do azul, a velocidade do vermelho, VV, seria seria de aqui ó, seria de um seria de um bloco por segundo. Calma aí. Seria de um bloco por segundo, porque perceba que para o azul, a cada segundo que passa, o vermelho está ficando um mais longe. E aí eu digo mais, para a perspectiva do azul, é como se a velocidade do vermelho não fosse para a direita, mas sim fosse para a esquerda, tudo bem? Então, imaginando o exemplo de, por exemplo, 2 carros aqui. Vou imaginar aqui o exemplo de 2 carros. A gente teria um carro azul, pá, e um carro vermelho. Tá bom? Mesma ideia dos bloquinhos. Nossa, aqui, ó. E sabe, vamos supor que ambos estão para direitas. Então, na nossa visão, nós que estamos olhando de cima, estamos olhando de fora do movimento, a gente sabe que os dois vão estar indo para a direita, tudo bem? Mas para eles, vamos supor que a velocidade do azul seja, sei lá, 20, 20, e a velocidade do vermelho seja 10. Certo? A gente sabe que depois de um tempo, de um curto tempo, a gente vai ter aqui, ó, o carrinho
azul na frente, a gente tem um carrinho azul na frente e o carrinho vermelho atrás, certo? A gente sabe disso. Mas para o carrinho azul, o que aconteceu? É como se antes o carrinho vermelho estivesse do lado e tivesse, de repente, começado a ir para trás. É como se o carrinho vermelho estivesse dando do ré, estivesse se afastando no sentido oposto. Então, para o carrinho azul, seria como se o carrinho vermelho estivesse indo para cá. Com que velocidade estaria indo para cá? Uma velocidade de 20 menos 10. Menos 10, tudo bem? Seria igual como se estivesse indo para trás com uma velocidade de 10, tudo bem? Vamos voltar para o exemplo de bloquinhos, então. Voltando para o exemplo de bloquinhos. A velocidade do bloquinho vermelho, então, seria como se estivesse indo um para trás, porque percebam que, na perspectiva do azul, tá, cada segundo vai um para trás, ok? E a gente pode fazer a mesma coisa, só que na visão agora do vermelho, tudo bem? Vamos olhar na visão do vermelho aqui. Na visão, aqui ó, vermelha, ok? Na visão vermelha, que vai acontecer? A velocidade do azul vai ser de quanto? Vai ser de 1 também. Velocidade VA seria igual a 1 bloco por um bloco por segundo, só que de fato seria para a direita. Você percebe? Vamos olhar aqui, ó, vamos imaginar o lugar do bloquinho vermelho agora. Antes ele tinha o bloquinho aqui, o mouse. Antes ele tinha o bloquinho azul do lado dele. Agora o bloquinho azul tá 1 na frente, passou 2 segundos, o bloquinho azul estaria 1, 2, estaria 1 na frente. Perdão, aqui ó, o bloquinho azul estaria 2 na frente, depois 3 na frente e assim por diante, tudo bem? Então percebam que vai criando essa distância. A cada segundo a distância vai aumentar 1. É isso que é a velocidade. A cada segundo, a cada tempo que passa, a distância aumenta um pouquinho, tudo bem? No caso, está aumentando um bloquinho por segundo. E percebam que para o bloco vermelho é como se o azul estivesse indo cada vez mais para a direita. Cada vez mais para a direita, então seria a velocidade de para a direita de 1, tudo bem? Percebam que a gente chega nesse 1 porque a gente faz a velocidade maior menos a velocidade menor, tudo bem? Então 2 menos 1 que é igual a 1. Então a velocidade relativa que a gente chama, a velocidade na perspectiva de quem também está em movimento, é uma velocidade de um bloquinho. Então percebam que, para a nossa perspectiva que está fora desse movimento, o bloco azul tem velocidade 2, o bloco vermelho tem velocidade 1. Mas, dentro da perspectiva de quem está se mexendo, na perspectiva do azul, a velocidade do vermelho seria de 1 bloco por segundo para trás. Na perspectiva do vermelho, a velocidade do azul seria de 1 bloco por segundo para frente, tudo bem? Essa ideia. E eu me pergunto, vamos lá, se a gente tiver esses mesmos 2 bloquinhos, indo os dois para a direita, certo? Com a mesma velocidade 3, que a gente teria? A gente andaria 1, 2, 3, posição do bloquinho azul seria essa, certo? A gente andaria 1, 2, 3, posição do bloquinho a posição do bloquinho azul seria essa, tudo bem? E vamos lá, vamos olhar a gente sabe aqui, olhando de fora, que ambos têm velocidade 3. Mas vamos imaginar a perspectiva do azul? Na perspectiva do azul, um segundo atrás, ele estava do lado, passou um segundo, ele continua do lado. Então, o que na perspectiva do azul parece? O azul pensa, pô, o vermelho tá do meu lado, o vermelho tá comigo. Então, o vermelho tá em repouso. E é isso. Se não variou a posição, se a distância aqui, ó, se a distância aqui é a mesma que a distância aqui, quer dizer que o quê? Quer dizer que não variou a posição entre eles. Se não varia a posição entre eles, a velocidade é quanto? A velocidade é 0. Para eles, é como se os dois estivessem em repouso. Olhando da perspectiva do vermelho, ele olha para cima, o azul está a uma distância, tá? Essa distância é vertical.
Ele passou 1 segundo, ele olhou para cima, tá a mesma distância vertical. Ou seja, para o vermelho, o azul não variou a distância. E se não varia a distância, não tem velocidade. É essa a ideia. Por isso que o movimento depende muito da perspectiva, depende muito do referencial. Referencial é quem olha o movimento. A gente olhando de fora, a gente olhando pela tela, a gente sabe, o bloquinho azul está deslocando para a direita e o bloquinho vermelho também está se deslocando para a direita. Mas para eles é como se o vermelho tivesse parado e para o vermelho é como se o azul tivesse parado, certo? Porque a distância não varia. A distância aqui, ó, opa, a distância aqui é a mesma aqui e aqui. A distância não vai variar. Se a distância não varia, a velocidade é igual a zero, tudo bem? Nosso último exemplo aqui, vamos lá. O bloquinho azul tem velocidade 2 para a esquerda. Calma aí, deixa eu colocar ele certinho no quadriculado aqui. O bloquinho azul tem velocidade 2 para a esquerda, ok? Tendo velocidade 2 para a esquerda, vai andar aqui, ó. 1, 2. E passou aqui, parou aqui. E o bloquinho 4 vai andar 1, 2, 3, 4, parou na quinta aqui, tudo bem? Certo? A gente tem esses dois movimentos e vamos supor que, ó, tenha passado 1 segundo. Aqui, ó, passou 1 segundo, ok? Vai ter passado 1 segundo. A gente sabe, lógico, a gente definiu que pra gente, a gente sabe que o bloquinho azul andou 2 para a esquerda em 1 segundo e o bloquinho vermelho andou 4 para a direita em 1 segundo. Mas vamos olhar na perspectiva do azul primeiro? Vamos lá. Aqui, ó, pro azul, que a gente tem. Qual que vai ser a velocidade do vermelho? Qual que vai ser a velocidade do vermelho? Antes eles estavam na mesma posição horizontal. Lógico, a gente está desprezando essa distância aqui, tudo bem? Essa distância Hzinho a gente despreza. A gente só está considerando a horizontal. Tudo bem? Ele está na mesma posição horizontal. Passou 1 segundo, qual que vai ser a distância? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, tudo bem? Essa é a ideia. No caso ficou 7, porque meio que é como se aqui tivesse 3 e aqui 5. Enfim, deu um erro aqui por causa do quadriculado, certo? Da forma que a gente considerou o quadriculado. Mas percebam que para o azul, o vermelho não se deslocou 4. Para o azul, o vermelho vai ter se deslocado, vamos aproximar aqui para 6, tudo bem? Aconteceu um errinho aqui do que a gente estava considerando, mas vamos aproximar essa distância aqui, ó, para 6, tudo bem? E para o vermelho, mesma coisa. O vermelho estava antes a uma mesma distância horizontal, e agora para o vermelho, o azul está uma distância 6, tudo bem? Essa é a ideia, certo? Então para o azul, o vermelho tem aqui, ó, a velocidade do vermelho vai ser igual a 6, e aqui, ó, e para o vermelho, aqui, ó, para o azul a velocidade do vermelho igual a 6, e para o vermelho a mesma ideia, a velocidade do azul vai ser igual a 6, tudo bem? Então VA igual a 6. E percebam que esse é o princípio de velocidade, esse é o princípio da variação da posição pelo tempo, tudo bem? Aqui é o VA igual a 6. Porque num determinado tempo vai variar determinada distância. Aqui, como não varia a distância vai ser sempre a mesma, independente do tempo, a gente sabe que a velocidade vai ser igual a zero. Esse é o conceito basicamente de velocidade. Então vamos lá. Como que a gente pode definir velocidade propriamente disso? Propriamente dito. Velocidade vai ser velocidade. Velocidade é a variação da posição, tudo bem? É o deslocamento, é o quanto vai variar pelo tempo, tudo bem? Pelo tempo. Ou seja, conforme passar o tempo, a distância vai variando, a posição vai variando, certo? A distância vai aumentando. Essa é a ideia. Velocidade é a variação da posição pelo tempo. E lógico que a gente tem a equação V igual a ΔS por ΔT. Mas eu sinto que, decorando o movimento com V igual a ΔS por ΔT, a gente acaba se confundindo em alguma ideia, por exemplo.
Eu gosto de usar a equação aqui, ó, eu gosto de usar a ideia V igual a D sobre T. Como assim? O que que vai ser a velocidade? É a distância que percorreu em determinado tempo. Se percorreu em 3 segundos 6 bloquinhos, a velocidade vai ser 6 bloquinhos em 3 segundos, ou seja, 2 bloquinhos por segundo, tudo bem? Essa é a ideia, tudo bem. E vamos lá. E o que seria o referencial, então? Referencial é quem vê o movimento. Quem vê o movimento. Quem vai ver o movimento? Que nem a gente viu, quando a gente vê o movimento de fora é uma velocidade, mas para quem está vendo o movimento de dentro, a velocidade vai ser outra. Seria o que a gente chama de a ideia de referencial não inercial, que a gente vai se aprofundar no futuro, tudo bem? Que é quando ele está presente no movimento, ok? Enfim, é isso, aí o princípio da mecânica, a ideia de velocidade referencial. E nossa próxima aula a gente vai estudar, eh o que causa o movimento? A gente vai ver algumas ideias da causa do movimento para construir a ideia. A gente vai trabalhar com força e aceleração. Então a gente vai dividir meio que a aula de princípios da mecânica em duas. Essa falou sobre velocidade, posição e referencial, e a próxima vai falar sobre força e aceleração, tudo bem? Enfim, até a próxima então.